Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, cristãos, não cristãos. Eu queria falar mais um pouquinho a respeito do vídeo que eu fiz, onde eu digo que eu não posso ser usada por Deus. No momento, eu acho que quem assistiu por completo, do início ao fim, conseguiu compreender o que eu quis dizer. E realmente, são coisas que constantemente a gente vive. A gatinha que a gente vive, a gente presencia. O nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, o dom de profecia, o dom de revelação, são coisas muito sérias. E nós não podemos brincar com isso. Porém, são dons que pessoas conseguem atuar. A verdade é essa. Pessoas conseguem atuar. Repara na minha camisetinha. Eu tenho um monte de blusinha que eu fiz. É pra ficar dentro de casa mesmo, mas eu já até peguei e metrô, se eu não me engano. E, enfim, o dom de atuação também, né? Porque eu vejo pela internet, gente, quando eu falo que eu não estou na linha reta, eu não estou cumprindo os mandamentos do Senhor, eu não posso, por mais que de repente eu saiba dos dons que o Senhor me deu, até o ponto dele chegar e falar. Se ele virar e falar, olha, você não está usando o dom para mim, você não está sendo forte o suficiente para andar 100% na minha presença, eu vou tirar os dons de você e eu vou aceitar. Entende? Eu vou aceitar porque eu não vivo uma vida de aparências, eu vivo de verdade. Então, assim, eu não vou continuar algo, de repente, eu vou continuar profetizando, mesmo sabendo que eu não estou 100% nos caminhos do Senhor, né, na vontade de Deus, nos mandamentos do Senhor, uma coisa ou outra estou falhando, seja um relacionamento que seja, sei lá, alguma coisa, seja algo que eu tô carregando dentro de mim, alguma mágoa, sabe? Tipo, porque quando nós não conseguimos perdoar, como no meu caso, que eu já expus aqui tudo que aconteceu comigo a vida inteira e nos últimos anos, as últimas coisas que fizeram comigo, é algo muito sério, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, eu sempre falei a verdade, eu nunca fui de ficar mentindo e mostrando o que eu não era. Então, assim, as coisas que fizeram comigo foram realmente cruéis e foram sérias, seríssimas. Cometeram crime de falso testemunho contra mim, o meu próprio pai. Então, assim, se eu tenho dificuldade com isso, a gente fala que perdoa, a gente limpa o coração, a gente passa a enxergar realmente as pessoas todas como seres humanos que estão sujeitos a pecar, sujeitos a falhas. Aí a gente perdoa, a gente se limpa, pronto, acabou. Ali eu me limpei, ali eu me senti leve, ali eu acabei com aquilo, pronto. Estou sendo um vaso limpo, né? Eu me esvaziei de toda a mágoa, de toda a revolta, de toda a decepção, porque tem coisas que não cabem a mim. Eu não posso chegar até o juiz e falar: olha, juiz, a verdade é essa aqui. Eu não consigo chegar. Nem me chamaram para audiência, nem teve nada. Foi arquivado depois. E depois de tudo isso, ele voltou a fazer outras coisas de novo. Então, assim, eles voltaram. Então, assim, é fácil, é muito fácil quando nós perdoamos aqueles que nos fazem mal. Sabe, o fazer mal não é só chegar e te xingar, falar mal de você para os outros, para os vizinhos, não. Uma pessoa que é conhecedora da palavra, uma pessoa que carregou a vida inteira uma capa como perfeito, como santo, como isso e aquilo, por isso que eu falo, todo mundo é pecador, não existe santo aqui na terra, não.
E a gente tem que estar preparado para se decepcionar mesmo com aquelas pessoas que a gente mais admira, que a gente mais julga ser de Deus, que a gente mais julga ser santinho, certinho. E é sério, sabe? A pessoa chegar até um juiz, sentar na frente de um promotor, sentar na frente de um promotor, junto com uma das suas filhas, e inventar tamanhas mentiras. Até que eu dei paulada na cabeça dele, e depois o meu sobrinho falou que ele inventou. Então, assim, a gente fala, perdoa, enquanto a gente está ali cheia do Espírito Santo, a gente está se alimentando todos os dias da palavra, e a gente está em constante oração, de manhã, tarde, noite, que nem no meu caso. Eu sempre orava, na hora que eu acordava de joelhos, quando era meio-dia, 3 horas da tarde, eu tentava orar também 6 horas da tarde, mas assim, era mais, eu era constante sim, meio-dia, meia-noite, sabe? 3 horas da manhã, todas as madrugadas, 3 horas da manhã eu tava de joelhos e eu orava intercedendo. Eu tava me alimentando muito, muito mesmo do Espírito Santo. Eu tava me enchendo constantemente, eu tava buscando a palavra, eu tava indo congregar. Então, assim, quando eu passei a enfraquecer, que eu via que as coisas vieram, continuaram. São pessoas que me fizeram cair numa prisão de mim mesma, dentro de mim mesma. Por quê? Porque todas as vezes que a gente para, mesmo sabendo que são psicopatas, que são narcisistas, mesmo com tudo isso que eu já coloquei aqui, que eu já falei deles, eu venho alertando porque com certeza muito mais pessoas passam por isso também. Eu chego aqueles momentos em que a gente não tá mais com tanta força. A gente já não tem mais tanta força. Aí quando entra no ouvido não sai pelo outro. Aí a gente lembra, a gente não consegue fazer mais vista grossa. Aí a gente começa a meio que vivenciar aqueles momentos. E quando a gente vê a nossa situação atual, que já não era boa e ficou ainda pior, aí não tem como, gente. Só quem passa, não adianta ninguém virar e falar, eu sei o que você tá passando, não sei, não sabe. A não ser que você já tenha passado algo completamente igual, você esteja passando pelo mesmo. Só quem passa por isso sabe, nós somos seres humanos. Por mais que de repente nós estejamos firmes com Deus, cheios do Espírito Santo, orando direto, sabe? Se alimentando das coisas do céu, buscando a palavra, recebendo a palavra, louvando ao Senhor e orando, 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 chega um momento que não dá. Então, assim, quando eu comecei, que Deus me incomodou, eu já fazia os vídeos no Facebook, depois teve porque eram sempre vídeos de exortação, e eu ficava, meu Deus, eu queria ser usada de outra forma, e um dia eu fui e apaguei tudo, e eu sinto até hoje como se eu tivesse sido completamente ingrata, sabe, com o Senhor, dele ter tão pequena, tão grão de areia que eu sou, ter me usado naqueles momentos, e eu fui, apaguei e excluí todos os vídeos, sobraram 1, 2, 3, sei lá, pouquíssimos. E eu acabei postando aqui, eu resgatei esses vídeos e postei aqui no canal. E quando Deus me incomodou para estar usando o canal, que esse canal eu fiz ele para minha arte, né, para as coisas que eu faço, as peças, moda, tal, enfim, coisas assim, Deus passou a me incomodar depois que aconteceu tudo isso, para que os vídeos que eu fazia, as lives que eu fazia lá no Facebook, para eu estar fazendo vídeos e colocando aqui. E só que chegou um certo momento que eu já não consegui mais. Então, assim, analise o homem a si mesmo, né? E eu sou esse tipo de pessoa, sabe? E quando eu vi que eu já não tava mais conseguindo, aí, ora eu tava limpa da mágoa, ora eu lembrava, mesmo depois que eu cortei o relacionamento com eles 100%, não tenho contato nenhum, graças a Deus, glória a Deus, porque enquanto eu estive até nos últimos momentos, era só humilhação, era só. Eles não mudam. E mesmo assim eu tinha perdoado. Aí tinham dias que eu estava. Eu sentia até dó deles, sabe? Eu realmente via que eu havia perdoado. Mas aí quando acontecia uma coisa ou outra, ou uma pessoa ou outra me olhava de uma forma diferente. Você vê que as pessoas realmente acreditaram no que eles fizeram, no que eles falaram, no que. Entendeu? Então aí você passa e fica, meu Deus, não é possível.
Não é possível a injustiça que fizeram comigo, tudo que já tinham feito comigo uma vida inteira. E eu ainda tô saindo como a vilã, eu tô saindo porque tem pessoas que me olham de forma, pessoas que me conheceram a vida inteira. Esses dias atrás eu conversei com uma pessoa que me conheceu há muito tempo, há uns 20 anos me conhece, sabe? E essa pessoa foi uma das que não conseguiu acreditar na verdade, acreditou na mentira. E ali na conversa ele virou e falou: jamais, jamais, porque realmente aquela pessoa, ele era um santo de verdade, de olhar e você não colocar, você não falar um cisco dele. E assim, ele acabava sendo mais santo, por quê? Porque a minha mãe se sobressaía, que ela era aquela pessoa que fala alto, aquela pessoa de garra, aquela pessoa. A minha mãe ela era muito ativa, ela tinha todos os defeitos, ela tinha as coisas dela, de repente, né, tipo, tinha o lado, né? Tinha as coisas que a gente não pode, contra fatos não há argumentos. Mas ela, como eu já disse, todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos. Então, assim, ela mesmo sendo uma que não tem como fugir, ela realmente era uma narcisista. Ela tinha as qualidades dela também. E eu falo com gosto que das qualidades dela porque ela realmente foi transformada. Ela aceitou a transformação antes do Senhor recolher, entende? Ela foi humilde. Ela pediu perdão e não foi só para um, não foi só para mim, foram várias pessoas. Então, assim, ele se sobressaía como santinho da história. Então ele sempre se usou muito dessa capa. Aí que acontece? Quando acontecem essas situações de eu lembrar, ou pessoas me veem, porque eu estou morando perto da onde eles tinham loja, que eles viveram mais de 30 anos com comércio aqui. Então, existem as pessoas que sabiam quem eram eles. Eu nunca esperei ouvir, eu ouvi de umas duas, três ou mais pessoas que ele não conseguia enganar. E isso conforta. Mas existem sim os momentos em que a mágoa volta. Entende? A mágoa volta, a revolta volta, a decepção volta. E quando você vê como você tá, porque é algo que a gente tem que ser muito, muito mais que forte. Só ser forte não é o suficiente. Aí que acontece? Eu não vou conseguir, eu não consigo realmente. A gente acaba caindo mesmo, a gente acaba pecando. E eu não posso chegar só porque eu estava falando, pregando a palavra, me deixando ser usada por Deus, né? Me deixando. Deus me usava. E eu não vou continuar fazendo vídeos falando coisas de mim mesma, profetizando de mim mesma, eu digo, falando que é Deus que está me usando, que Deus está usando a minha boca, que Deus está revelando, que Deus está profetizando, ou fingir algo que eu levo as coisas de Deus muito a sério. E a gente vê hoje em dia por aí pessoas que não levam, sabe? Eu não tô. Eu, eu, eu não consigo me conformar com isso, entende? Porque eu acho que é muito mais bonito uma pessoa que tá em pecado chegar e falar: olha, eu tô em pecado. Olha, eu não tô conseguindo perdoar. Porque aquele que não consegue perdoar, ele com certeza não verá Deus. Não é certo que não terá salvação. E o meu maior medo é contra o que existe dentro do meu coração, dentro de mim mesmo, em relação a essas coisas. Por isso que a gente tem que se afastar. A gente tem que se afastar dessas pessoas que fazem com que o negócio impregne dentro de nós, mesmo a gente lutando, orando, buscando, mesmo a gente se afastando, sabe? Quanto mais ficar longe dessas pessoas, melhor para nossa salvação, sabe? E hoje eu não posso, eu não me sinto digna nem de entrar na igreja presencialmente. Não, porque eu sim, eu não posso virar aqui e falar, eu estou no pecado porque eu quero. Não, é lógico, se a gente cai no pecado, a gente não quer dizer que a gente não tenha Jesus no coração. Não quer dizer que a gente não queira sair dessa situação. Entende? Você ter mágoa dentro de você também é pecado. Não só as outras coisas que a gente faz por fora, mas o que existe por dentro. Então eu não posso continuar aqui. Que nem eu fico vendo pessoas que. Gente,
Eu digo mais, eu caí num golpe uns dias atrás, aonde a maior culpada fui eu. Eu posso dizer que eu fui muito burra. E Deus, ele não deu burrice pra gente, não. Sabe? Eu fui cair num golpe. Aí você vê, às vezes, pessoas que estão usando a internet, estão usando canais para ficar falando que tá profetizando e fica o tempo inteiro profetizando na vida financeira da pessoa. Eu sei que Deus manda sim, Deus ele manda profetizar. Às vezes Deus fala, vai lá e profetiza. Profetiza, profetiza prosperidade, profetiza isso e aquilo. Mas tem pessoas que ficam constantemente profetizando, aí você vê que elas entram naquele negócio que tem aqui no canal, que você pode colocar, pedindo dinheiro, sabe? Isso quando não coloca o número do Pix, quando não coloca o número das contas. E às vezes, muitas das vezes, você vê essa pessoa, ela tá ali, ela tá dentro, muitas vezes, até de um ambiente que você vê ali o cenário. Meu Deus, vende a maioria das bolsas que tem ali. Vende suas. Eu não tô falando mal, pelo amor de Deus. E se você chegar a assistir, você que faz esse tipo de vídeo, peça para Deus te dar mais sabedoria e sabe, para você entender que se você ainda não percebeu que isso não é do agrado do Senhor, que as pessoas que estão olhando, você vai enganar muitas, mas muitas você não vai conseguir enganar. Aquelas pessoas que são sinceras com Deus de verdade, você não vai conseguir enganar. Só que você vai pagar um preço muito caro de você ficar tirando dinheiro das pessoas, das profecias que você vem falando aí, que você vem passando, da palavra de Deus que você prega, você pedindo dinheiro, você cobrando para pregar a palavra. Sabe? Você fazendo vídeos dentro de lugares com cenário que você tá mostrando que você tem o seu coração no luxo. Você acha que não é possível? Eu fico, sabe? Eu não consigo. Eu poderia de repente fazer vários vídeos aqui profetizando e atuando. E de repente fazer a mesma coisa. E de repente estando assim como eu tô falando, em pecado por dentro, com mágoa, com isso e aquilo. Não, não pode ser desse jeito. É por isso que tem muitas pessoas que vão para dentro de igrejas, elas entram ruim e saem péssimas lá de dentro. Porque existem muitas pessoas que realmente não são preparadas, não estão preparadas, ou já estiveram preparadas, mas elas acabaram caindo e elas não querem voltar atrás. Elas não querem, de repente, retroceder, que eu digo, confessar os seus pecados, dar uma pausa. Sabe, se você. Porque quando a gente vê que uma pessoa já foi muito, muito usada por Deus, eu, 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 eu acho que a coisa mais feia que existe é quando a pessoa começa a prostituir a palavra de Deus. Quando a pessoa começa a prostituir os dons que Deus lhe deu. Eu acho que uma prostituta dentro de um prostíbulo, que Deus me perdoe de estar falando uma coisa dessa, ela é mais pura do que essa. Porque ela tá entrando naquilo muitas vezes porque ela não tem o conhecimento da palavra verdadeira, porque ela enfrenta alguma dificuldade, alguma coisa levou ela ali. Óbvio, algumas sabem o que tá fazendo, sabe? Mas existem uma boa parte delas que é assim. E uma pessoa que chega para profetizar, que sabe que é uma pessoa, já carrega o dom de Deus, e uma pessoa que está atuando dentro dos dons que Deus lhe deu, atuando, falando que está profetizando para ganhar dinheiro, pedindo dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, olha, você que cai nessa, você que vê esses vídeos, você vê que é pura vaidade. Às vezes você olha e você fala a quantidade de vaidade que existe ali naquele cenário. Pessoas que ficam usando o nome de Deus falando que tá mandando um homem e falando as coisas, parece aqueles videntes, aquelas coisas de... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pra você se deixar cair numas coisas dessa. Por favor, acordem. Vocês estão dando dinheiro pra pessoas que você tá vendo, às vezes a pessoa tá dentro de closet.
cheio de roupas, de bolsas, de... Você vê que... Gente, a gente não sabe, eu não posso chegar e julgar, eu não sei a situação dela financeira naquele momento, mas se a pessoa já mora numa casa de luxo, ela já tem um monte de coisa, está pedindo dinheiro, venda tudo que tem ali dentro e pague, e se é para isso, faça a obra do Senhor com o que tem, venda tudo que tem, faça a obra do Senhor, entrega na presença do Senhor. Sabe? Tá passando situação difícil morando numa mansão, troca de casa. E você que tá assistindo, você que não tá tendo esse discernimento e tá dando dinheiro para essas pessoas, pelo amor de Deus, você também tá errado. Você tá errado. Leia a Bíblia. Leia só aquela parte ali que Jesus foi ali na frente do templo, aquelas pessoas que estavam vendendo coisas na frente do templo, fazendo do templo comércio. É que nem quando você entra na igreja, se você, existem homens de Deus e mulheres de Deus, realmente existem pessoas que não são, existem pessoas que estão atuando. Você vai pegar e vai entrando lá só porque estão pedindo, você vai dar tudo que pedem? Não precisa. Quando você realmente sentir que deve dar, Deus vai te mostrar a hora certa, a pessoa certa, a igreja certa e tudo. Mas não é porque estão pedindo que você tem que entregar. Porque a pessoa está profetizando, eu profetizo na sua vida profissional, eu profetizo prosperidade na sua vida financeira, que não sei o que, você vai e coloca seu dinheiro lá. O dízimo é de Deus, sim. Existem igrejas sérias, sim. Procure essas igrejas sérias. Devolva o seu dízimo lá. Quer ofertar? Oferte nessas igrejas, porque eles vão pegar esse dinheiro, realmente eles vão usar para pessoas que realmente necessitam. Sabe, não são pessoas que se aproveitam dos dons que Deus deu para eles, que se aproveitam do conhecimento que eles têm da palavra. Pessoas que têm estudado e têm, sabe, tipo, gente, pelo amor de Deus. E eu peço que Deus entre no coração dessas pessoas. Eu digo porque eu sigo há muitos anos e eu vejo que com o passar dos anos essas pessoas têm piorado. Tem ficado muito claro, tá muito óbvio. E o que me deixa mais indignada é as pessoas que ainda dão dinheiro para essas e não vê. Gente, pelo amor de Deus. Tem tanta gente por aí passando fome, passando necessidade. Às vezes é um vizinho seu. Às vezes é um vizinho de uma empregada sua. Às vezes é uma empregada sua, às vezes é uma funcionária sua. Às vezes é um parente, sabe? E você fica pegando esse dinheiro, entregando para quem tá prostituindo a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus, para quem tá atuando constantemente, quem já tá... quando a pessoa começa a fazer essas coisas, ela não está em santidade. Porque uma pessoa quando está em santidade, uma pessoa que está ali 100% ali, sabe, buscando a Deus, vivendo para Deus, ela não tem coragem de pegar nenhuma moeda, sabe, pedindo. Não, às vezes Deus vai e prepara, e às vezes quando Deus prepara, a gente fica até meio assim. Eu já fui muito ajudada e eu não fiquei... Olha, teve a última vez que Deus enviou uma bênção para mim, ele enviou até em euro. Eu não queria. A pessoa ia tirar, tirou primeiro 100 euros ali, ia tirar mais. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não fiquei iludindo, sabe? Falando coisas ou... Não, a pessoa sabia ali, e nem cristã nem é evangélica. E a pessoa foi, e eu não me aproveitei disso. Eu falei, não, tá bom. Eu nem sabia quanto custava realmente 100 euros. Quando eu fui trocar na casa de câmbio, que eu falei... Que ela ainda achou que era menos quando ela me deu. Ela poderia ter me dado muito mais ali. Mas eu falei, não, tá bom. Quando ela falou mais ou menos, deve ser uns 300 e pouco, não sei o quê. Quando for trocar, você vai ficar com pouco, não sei o quê. Aí ela ia dando mais, aí eu falei, ela ainda me deu mais também em real. E eu falei, não, tá bom, não sei o quê, já dá pra não sei o quê. E quando eu fui na casa de câmbio trocar, era 100 reais, deu 503 euros. 100 euros deu 503 reais, uma coisa assim. E durou, hein? Eu economizei cada centavo ali, eu usei eu usei realmente pelo motivo que ela me deu, para suprir as necessidades pela qual ela me deu aquele euro. E quando nós estamos realmente na vontade do Senhor, nós somos usados pelo Senhor, o Senhor manda as bênçãos. Você não precisa chegar publicamente para milhões de pessoas vendo, sabe? Várias pessoas enxergando e vendo você pedindo. E vendo o luxo que tá ao seu redor, atrás de você. Gente, por favor, vocês que caem nessa, acordem. Por favor.
sabe? Eu tô falando aqui como mim, de mim mesma, eu tô falando e pelas coisas que eu vejo, por tudo que eu... Gente, desculpa se de repente você vê isso, você fala, olha, ela tá falando mal de mim. É de mim que ela tá falando porque eu gravo dentro de um closet com um monte de bolsa, um monte de coisa aqui ao meu redor, com ar-condicionado lá. Gente, economiza na tinta do cabelo. Vende suas bolsas, vende suas roupas. Diminui os seus gastos. Você tá pedindo dinheiro, tirando, pegando a palavra, fala outra coisa. Posta o seu dia a dia passeando no shopping, sabe? Vai colocar, fazer outros tipos de vídeo, outras coisas, mas não envolve o nome de Deus nisso não, porque fica feio pra você envergonhar Deus. É que nem se eu chegar aqui e ficar falando e profetizando, falando que é Deus que tá mandando, que Deus que tá falando, eu vou estar envergonhando a Deus. Já não chega que eu tô envergonhando, porque eu sei o quão é difícil lutar contra as coisas que estão dentro de mim. Pelo amor de Deus. Deus, ele conhece o nosso interior, você não tá enganando a ele, ninguém engana a Deus não, ninguém engana a Deus, não engana a Deus. Para de usar o nome de Deus para ganhar dinheiro, para pedir dinheiro, para de comercializar a palavra de Deus, para de prostituir a palavra de Deus, para de adulterar a palavra de Deus, para de atuar com os dons que Deus te deu, para com isso, porque tá feio. Aí você fala, tá feio você sendo usada por Deus, tem os vídeos lá atrás e agora você tá falando que tá em pecado, que você tá... Não, eu prefiro 1000 vezes você me achar ridícula e falar que tá feio, e eu sendo verdadeira e sincera, e não chegar aqui e ficar profetizando em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, coisas pra poder iludir as pessoas e que elas venham agir na emoção e por impulso pra te dar dinheiro, pra me dar dinheiro. Eu prefiro 1000 vezes porque eu sei que na hora certa, se eu sou uma escolhida do Senhor, eu vou conseguir, por mais difícil que esteja. Uma hora ou outra eu vou, Deus vai preparar meios, Deus vai fazer coisas, vai fazer de tudo para que, porque Ele sabe que qual é a minha vontade. Ele sabe qual é o verdadeiro desejo do meu coração. Ele sabe que eu sou sincera. Então Ele vai me ajudar. E a hora que eu me fortalecer novamente, a hora que Ele me ajudar, a hora que eu me esforçar mais e mais e mais, e eu conseguir, eu vou vir aqui sim, eu vou falar, agora sim, agora eu estou novamente 100% aqui para ser boca de Deus, para ouvir a voz de Deus, porque o profeta, quando ele chega para falar, é Deus que está falando, Deus ele fica incomodando, a gente ouve a voz do Senhor, e ele vai direcionando, ele vai mandando falar, e se você fica teimando, ele vai lá e vai lá, é assim que Deus faz com a gente. Vai lá agora e fala o que eu tô. É assim. Não é eu chegar e porque, ai, deixa eu calcular quanto eu preciso hoje, eu preciso que entre na minha conta, eu preciso isso. Então eu vou profetizar tais coisas e, pelo amor de Deus, gente. E eu deixo esse vídeo aqui, eu quis fazer esse desabafo aqui, sabe? O que eu tava pensando aqui. É isso, tá? Para de cair. Não faz que nem eu caí. Depois eu vou contar direitinho como foi o golpe que eu tomei. E a maior culpada fui eu. E às vezes estão te golpeando e você não tá percebendo. Pior, estão usando o nome de Deus, o nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Estão usando, falando que de repente que estão cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita. Não habita, não tem comunhão, não existe isso de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, profetizando coisas, pensando no que vai receber, sabe? Deus me perdoe, eu não estou julgando, eu estou falando o que eu vejo, o que eu sinto e como eu penso das coisas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai chegar dentro de um lugar, onde um cenário luxuoso, pedindo dinheiro, achando que Deus me perdoe, que Deus me perdoe de estar falando isso aqui, mas eu acho que ainda tem muita gente cega, e principalmente nesses últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos tempos, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa tem aumentado mais, porque muitos têm enfraquecido, saído da presença, da comunhão real mesmo com o Senhor, para não perder títulos. Elas continuam, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo elas continuam. Elas não querem perder o título.
elas não querem perder a renda, elas não querem perder as visualizações, elas não querem perder o dinheiro que tá entrando, que já tava, entende? Vai costurar, vai cortar uma saia, uma blusa, vai fazer um yakisoba, vai pintar um quadro, sabe? Vai fazer alguma coisa, mas não usa o nome de Deus, não. Usa qualquer coisa, faça qualquer coisa para conseguir dinheiro, mas não usa o nome de Deus, não. Não usa. Não use o nome do Senhor Jesus. Não fique enganando o povo que tá buscando, que tá com sede da palavra de Deus, que tá buscando realmente a Deus aqui na internet ou... Desculpa aí, gente. Orem por... Deus abençoe nossas vidas. Fiquem na paz, tá bom?